Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia da semana, dando continuidade ao assunto da aula passada, quando falamos sobre o trabalho no campo e o trabalho na cidade. O desenvolvimento tecnológico feito em laboratório, as pesquisas, as inovações feitas na cidade são colocadas à disposição do trabalho do campo, promovendo assim uma maior produtividade. Vimos também que nas primeiras civilizações, quando eles descobriram a agricultura e começaram a plantar, eles faziam isso às margens dos rios, por ser um terreno muito fértil. E estudamos um pouquinho também sobre o controle das pragas, que aparecem para consumirem a plantação e os agricultores usam os agrotóxicos para combatê-las. Hoje vamos começar na página 199, falando sobre o aprimoramento das ferramentas e técnicas. Os seres humanos também desenvolvem máquinas e implementos agrícolas cada vez mais modernos. Com os implementos agrícolas, como os tratores, a mão de obra e o tempo gasto em atividades rotineiras no campo foram bastante reduzidos. Pesquisadores desenvolveram fertilizantes e métodos de adubagem que auxiliam no crescimento das plantas e tornam o solo mais fértil. Nós temos aqui duas gravuras. À esquerda, fertilizante sendo aplicado em uma planta e à direita, um carrinho com adubo feito de estrume. Estrume é fezes de gado, né? Que coloca na terra para poder colocar a planta, para adubar. Desde o arado com tração animal até os tratores controlados por satélites, houve muita evolução e pesquisa em laboratórios. E o conjunto desses avanços ampliou a capacidade de produção de alimentos. Observe as imagens a seguir. Qual dos dois métodos você acha que produz mais alimentos? À esquerda nós temos uma ilustração de um arado com tração animal e à direita um arado puxado com trator. Qual dos dois produz mais alimentos, na sua opinião? Se a gente parar para pensar, obviamente a gente vai entender que é o trator, porque a máquina consegue trabalhar e produzir muito mais do que o homem e o animal. Atualmente, podemos dizer que é impossível realizar a produção agrícola de larga escala sem o uso da tecnologia. O mercado de trabalho em atividades ligadas à produção agrícola tem crescido muito em nosso país, demandando novos profissionais e pesquisadores. Muitos deles, como os engenheiros agrônomos, são responsáveis por levar as novas tecnologias desenvolvidas nos laboratórios até o campo. Página 200. Profissionais que ajudam no campo. Além dos engenheiros agrônomos, outros profissionais atuam levando assistência técnica para o trabalhador rural, entre os quais podemos destacar os médicos veterinários, os zootecnistas e os engenheiros florestais. Zootecnia é o estudo científico da criação e aperfeiçoamento de animais domésticos. Outra atividade importante na área de pesquisa e tecnologia na produção agrícola é a realização de feiras e festas agropecuárias. As festas geralmente ocorrem anualmente. Algumas são muito famosas e reúnem milhares de pessoas. Nesses eventos, diversas empresas produtoras de insumos e implementos para as atividades agropecuárias expõem seus produtos para que os proprietários rurais possam conhecer os últimos avanços do setor e assim adquirir e comprar. Nessas feiras são realizados grandes negócios e muitos pesquisadores da área de produção agrícola são convidados a falar sobre as inovações que estão sendo desenvolvidas. Aqui do lado nós temos a Feira Agropecuária em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, os diversos equipamentos e máquinas criados pelos cientistas, eles são colocados aí, demonstrados nessas feiras e os agricultores então compram, né? Adquirem esses equipamentos. Mas qual é a relação entre tudo o que você estudou até agora e a cidade? Veremos logo mais. Muitos profissionais que atuam no campo, prestando assistência técnica, vivem nas cidades. E na maior parte do tempo trabalham em escritórios ou laboratórios de pesquisa, sempre à procura de novas técnicas que auxiliem o produtor rural na melhoria dos processos produtivos. 201. Produtos da cidade. Você já ouviu falar no termo agroindústria? Trata-se de um tipo específico de indústria que utiliza como matéria-prima os produtos vindos do campo. Na agroindústria, os produtos do campo são transformados e chegam às nossas mesas de diversas formas, texturas, sabores e etc. Um exemplo são as bebidas lácteas, como o iogurte,
que contém diversos produtos vindos do campo. Observe o diagrama a seguir. Ele representa de forma simplificada a cadeia de produção e consumo de um iogurte. Então, nós temos aqui tudo que é utilizado para poder fabricar o iogurte, né? Então, eles retiram o leite da vaca no campo, mandam para a indústria e lá esse leite é misturado a frutas, castanhas, mel, trigo, açúcar que passou pelo engenho para poder ser... Eles pegaram a cana de açúcar, levaram para o engenho, fizeram o processo, transformaram em açúcar e é levado para a indústria também para misturar o iogurte. Água, tem os trabalhadores da fábrica e quando tudo está feito, pronto, eles embalam o produto e levam para a cidade para ser vendido. Esse é o processo. Além dos produtos industrializados, muitos produtos como frutas, verduras e legumes chegam até as nossas casas in natura. O que é isso, in natura? Quer dizer que ele não passou por nenhuma transformação da indústria. Do jeito que saiu do campo, chegou à nossa mesa. E a gente consome, como as frutas, verduras, legumes. O crescimento do número de pessoas que optam por uma alimentação saudável fez aumentar a demanda dos produtos orgânicos, que são aqueles produtos que não usam agrotóxicos ou outras substâncias que podem fazer mal aos seres humanos. A produção de orgânicos contribui para a melhoria das condições de saúde tanto das populações da cidade, que passam a consumir alimentos saudáveis, quanto dos moradores do campo, que deixam de utilizar produtos tóxicos no processo produtivo. Agora você sabe um pouco mais a respeito da importância do campo e da cidade para as nossas vidas, independentemente do espaço em que você vive. Tanto o campo como a cidade farão parte do seu dia a dia. Então a cidade precisa do campo e o campo precisa da cidade. Os produtos que nós consumimos como alimento, eles vêm do campo. Mesmo que passem pela indústria, a matéria-prima veio do campo. E as máquinas, os equipamentos, as modernidades levadas para o trabalho do campo são feitos aqui na cidade. 203, mão na massa. Utilizando as palavras do box, a seguir complete as frases. Então, nós temos aqui agricultura, artificial, humanos e animais. Vamos completar as frases. A foi desenvolvida pelos seres. O que foi desenvolvida? A agricultura foi desenvolvida pelos seres humanos. B. A seleção artificial foi o processo que promoveu grandes melhorias no cultivo de vegetais e também na criação de animais. Então, vai ficar assim. Número 2. Releia o trecho a seguir, que a gente já tinha lido no livro, né? Mas nas outras aulas. Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhotos dos últimos 70 anos e agricultores do Quênia, da Somália e da Etiópia têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação e Saúde, FAO, da ONU, alertou nesta quarta-feira 29 para uma ameaça sem precedentes. Assinale a alternativa que corresponde a uma invenção dos seres humanos para lidar com o problema dos insetos. Adubos no solo, plantio nas margens dos rios, uso de tratores ou controle de pragas? Claro, controle de pragas. São as substâncias que eles descobriram para poder usar na plantação e matar as pragas, né? 3. Explique com suas palavras a importância da assistência técnica para o campo. Então, o que a gente pode falar sobre isso, né? A gente pode dizer que as evoluções e estudos Então, a gente pode dizer que as evoluções e estudos geralmente desenvolvidos na cidade e colocados à disposição
a serviço do campo fez aumentar a produtividade. Então, essa assistência técnica, né, tanto os equipamentos, as máquinas, os produtos que eles levam e toda a assistência também do homem, ensinando a manusear esses produtos e tal, faz com que, no final das contas, a produtividade do campo aumente, eles possam produzir muito mais com essas tecnologias. Ok? Agora nós vamos para a nossa ficha de atividades. Faremos hoje as páginas 107 e 108, está muito fácil. Na 107, a gente vai completar as lacunas, né, com as palavras corretas, as palavras que estão faltando aí. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a cidade, certo? Esse parágrafo aí é todo referente à cidade. Então, para que a cidade funcione, é necessário que ela tenha infraestrutura e também serviços. Infraestrutura e serviços. Já que nesse espaço vive uma grande quantidade de pessoas. Tem muitas pessoas vivendo na cidade. Podemos mencionar como exemplos de infraestrutura vias de deslocamento, redes de distribuição de energia e iluminação. Entre os serviços, podemos citar bancos, escolas, hospitais e muitos outros. Então, vai ficar assim. Número 2. Desembarace as letras e descubra o nome da primeira vila do Brasil. Se você estiver lembrando da aula de história, você vai lembrar como era o nome da primeira vila do Brasil. São Vicente. Isso mesmo, a vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil criada. Vila de São Vicente. 3. Complete a cruzadinha com nomes de vias de transporte e deslocamento que existem nas cidades. Primeiro, o que é que tem de via de deslocamento na cidade? As ruas. Tem também, aqui nós temos no meio, né? Transporte, deslocamento. Nós temos também as avenidas. E temos também as travessas. As travessas. As travessas, ok? São essas aí. 107, 108, muito fácil. Entre as ilustrações a seguir, pinte aquelas que representam elementos comuns nos bairros residenciais. O que é que tem nos bairros residenciais? Tem fábricas, aliás, tem agricultura, tem fábricas, tem residência. Claro, dessas três aqui, o que é presente nos bairros residenciais são as casas, então você vai pintar somente a casa. E número 5 está muito fácil. Os bairros comerciais são aqueles em que prevalecem estabelecimentos comerciais. Resiste nas linhas a seguir pelo menos 5 tipos de diferentes estabelecimentos comerciais. Nós temos muitos nas cidades, né? Nós temos, por exemplo, farmácias, lojas de roupa, lojas de calçados. O que mais que nós temos na cidade? Nós temos mercados, pet shop, né? Hoje nós temos muitos pet shops na cidade. E você pode colocar outros também, certo? Você pode pensar em outros e colocar tipos de comércio que a gente encontra nos bairros comerciais. Ok? Então, por hoje é só. Façam no capricho. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau!